Olá, é uma alegria estarmos aqui, dando continuidade ao nosso estudo no livro de Efésios. Efésios é um grande livro para mim, de como você deve fazer guerra espiritual. Nós temos a tendência, e todo mundo faz isso, né? Usarmos aquele capítulo 6 de Efésios para a guerra espiritual. Mas, na verdade, o livro de Efésios é um livro de guerra espiritual. Junto ao livro de Neemias e alguns outros textos, são normas para as nossas vidas com relação à guerra espiritual. No primeiro vídeo, nós estudamos sobre as bênçãos de Deus como o autor da nossa redenção. Estudamos também sobre a oração a favor dos cristãos e continuamos no capítulo 2 de Efésios, que fomos salvos pela graça. São dois vídeos interessantes, são curtinhos. Se você está vendo esse pela primeira vez, pode procurar aí o 1 e o 2, tanto em Sandra Botelho como em Ramo Novo Igreja Sem Paredes. Nos dois locais você vai encontrar esses vídeos. Vimos também que os gentios e os judeus são unidos pela cruz. Eram duas coisas completamente diferentes, mas fomos unidos pela cruz. E hoje nós vamos estudar o capítulo 3, que fala sobre qual é a vocação desse povo que é gentil, que é o nosso caso, né? E ele diz que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Esse termo gentil designa aquele que não é israelita. Então, nós que não nascemos lá, somos chamados gentios, mas somos co-herdeiros, também membros do mesmo corpo, coparticipantes das promessas de Cristo. O Evangelho nos deu isso. O Evangelho nos fez também participar, nos deu o direito de usufruir. Romanos 3:29 diz assim: é porventura Deus somente dos judeus? E não o é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Então, essa promessa é também para as nossas vidas. E ele continua dizendo para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. A multiforme sabedoria de Deus. A gente quer entender Deus, isso é impossível. Entender Deus, você tinha que ser maior do que Ele para entendê-lo. E a sabedoria dele tem muitas formas. E formas que nós muitas vezes não entendemos. E formas que muitas vezes na nossa pequenez, ignorância, não sei, a gente tenta explicar. Não conseguimos. Essa sabedoria, esse conhecimento é para ser passado para os outros através da igreja. Para principados, potestades, para que pessoas, para que seus vizinhos, sua família, suas ovelhas, compreendam, conheçam a sabedoria de Deus. E muitas vezes, queridos, nós começamos a fazer guerra espiritual e gostamos de fazer guerra espiritual, temos o chamado para guerrear, para lutar, para libertar pessoas da opressão e tal, mas não em cima da multiforme sabedoria de Deus. Muitas vezes é em cima da nossa sabedoria, do nosso conhecimento, do nosso estudo, daquilo que
nós compreendemos e achamos que é o certo, mas que muitas vezes é completamente diferente daquilo que está na palavra. E o texto diz: pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Nós temos acesso ao Senhor, nós temos acesso ao conhecimento pela fé que temos em Cristo. Então, é muito importante que você lembre-se que a fé vem por ouvir a palavra. Não adianta você ser um guerreiro e achar que pode caminhar sozinho. Não adianta você ser um guerreiro e achar que porque você leu a Bíblia uma vez todinha, isso basta. Não adianta você ser um guerreiro e você até sabe realmente como lidar com pessoas com opressão. E eu não falo, quando eu falo opressão, eu não falo somente da questão de possessão demoníaca, não. Falo da opressão da alma, da opressão da bebida, da opressão do palavrão, da opressão da comida, dos vícios, de uma sexualidade desenfreada e de coisas que realmente as pessoas precisam ser libertas. Trabalhar nesse nível de libertação de pessoas, de almas, porque entenda, a gente só liberta a alma, tá? Quem liberta o espírito é o Senhor. Eu alcanço a alma das pessoas. O espírito delas, o Senhor é que alcança. Quando nós lidamos com alguém, nós precisamos levá-la ao conhecimento de Deus. De nada adianta você libertar uma pessoa dos laços do inimigo, em qualquer área que ela seja prisioneira, e mandar ela para casa. Mandar ela para casa sem que a ela seja apresentada o Senhor, sem que a ela seja apresentada o plano de salvação, sem que ela seja discipulada e aceite o Senhor Jesus Cristo para que a sua alma, a sua casa, o seu espírito, os seus pensamentos sejam transformados, sejam habitados pelo Espírito Santo de Deus. Essa pessoa precisa ser levada ao batismo. Essa pessoa precisa ser convertida e não convencida. Nossas igrejas estão cheias de pessoas convencidas, mas elas não têm o pleno conhecimento da multiforme sabedoria de Deus, porque isso não foi apresentado a elas. Foi apresentado a elas um Deus que faz coisas e não um Deus que é. Seu trabalho e o meu trabalho, como guerreiros, é incompleto se eu só liberto a pessoa de algumas coisas e não levo essa pessoa à salvação. E ele continua dizendo uma coisa que é linda. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Por essa causa me ponho de joelhos. Talvez você já não possa ajoelhar. Para mim, ajoelhar já é um pouco difícil. Então, posso orar sentada. Eu posso até orar andando. Mas o meu espírito precisa estar de joelhos. Estar de joelhos significa submissão. Você vai até o chão, submissa à vontade de Deus, submissa à orientação dele, submissa à palavra dele. E uma pessoa que você toca, é como diz o Exupéry, você se torna eternamente responsável pela pessoa. Até que aquela pessoa receba a Cristo, você precisa se colocar de joelhos por ela. Ela é a sua causa. Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai. Você vai precisar guerrear por ela. É muito fácil, a coisa mais fácil. Passa um azeitinho, dá um empurrãozinho, manda sair em nome de Jesus, e a pessoa vai, e acabou.
Será que você foi chamado para isso? Ou nós fomos chamados para algo mais? Porque isso é o mais fácil. Mas eu fui chamada para salvar, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, uma pessoa pode ser liberta sem crer. Pela autoridade do nome de Jesus Cristo, dita por você. Muitas vezes você precisará continuar atendendo e socorrendo essa pessoa até que ela chegue ao conhecimento de Deus, ela aceite Jesus como Senhor e Salvador de sua vida e ela seja transformada. E ele ora também para que, segundo a riqueza de sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Lembre-se que Paulo está escrevendo aos crentes, aos santos, está lá no capítulo 1. E ele ora para que, segundo a riqueza de Deus, nós sejamos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Querido obreiro, querida obreira, você que quer trabalhar com guerra espiritual, você que gosta desse ministério de intercessão, lembre-se, o seu homem interior continua carne. Ele continua sendo homem interior. E nós precisamos ser fortalecidos no Senhor. Ele vai dizer, seguindo o Efésios 3, ele diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Tá, pausa. Vamos voltar lá para Davi. Quando jovenzinho, ele mata um gigante. Aquele foi o gigante de Davi, né? Ele matou esse gigante. Você vai ver Davi mais tarde, rei. Ele é ferido por um gigante. Aquele gigante toca nele. E os comandantes se reúnem e falam assim: Davi, você não vai mais para a guerra, não. Para que você não morra e a lâmpada de Israel se apague. O que isso me ensina? Queridos, eu quero pensar no gigante e no gigante. Há um gigante na minha vida. Há um gigante na sua vida. Você destruiu esse gigante quando você aceitou a Cristo, quando você se converteu, quando você mudou de rumo, quando você foi transformado, você matou aquele gigante. Mas o gigante tem fiote. Anos mais tarde, esse gigante na sua vida, que pode ser qualquer coisa, tá? Dinheiro, sexo, homem, mulher, comida, qualquer coisa. Boca suja, amaldiçoar os pais, pode ser qualquer coisa. É um gigante. Você destruiu lá atrás. Fique atento, porque ele pode se levantar quando você menos espera. E a sua lâmpada, que deve estar acesa, que deve estar com azeite, quando o noivo chegar, pode estar apagada. Então, ele diz que nós precisamos ser fortalecidos com poder, mediante seu espírito, no homem interior. Vigie. Se há uma guerra espiritual a ser travada, é a que você tem com a sua própria alma. É a guerra que eu tenho com a minha alma. São as minhas dificuldades e os meus gigantes que eu tenho que vigiar para que eles não se levantem. Eu tenho que estar atenta para não repetir erros do passado. Só um pouquinho, só uma vez, só para ver como é. Não funciona. Não funciona. E para isso, nós precisamos permitir que Cristo habite no nosso coração pela fé, para estarmos arraigados, raízes profundas e alicerçados. Uma casa com alicerce, que não é construída sobre areia, ela aguenta a ventania, ela aguenta gigantes, ela aguenta tudo. Guerreiros
precisam repaginar suas vidas. Nós precisamos parar e ver assim, epa, faz muito tempo que eu tirei certas coisas da minha vida. No entanto, de vez em quando eu ando pensando nelas. O que é que eu preciso fazer? Permitir que Deus habite no meu coração. E se Ele habita no meu coração, não há lugar para mais nada. Ele continua dizendo, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. É difícil, né? Difícil a gente ser tomado de toda a plenitude de Deus, porque nós temos tantas preocupações, nós temos tantos cuidados na nossa alma, nós temos tantos questionamentos, nós carregamos tantos fardos, entregamos a Deus no culto e às vezes, quando voltamos para nosso assento, já pegamos ele de volta. Entregamos a Deus os nossos filhos e quando chegamos em casa, pegamos ele novamente para nós cuidarmos do nosso jeito, da nossa maneira, do nosso tempo. Nós pedimos ao Senhor, Senhor, cuida da minha filha, guarda ela, livra ela do mal. Mas chegamos em casa, pegamos o telefone e ligamos. Ah, amiga, será que não dá para você chamar minha filha para passar o final de semana aí na sua casa com a sua filha? Ah, é porque ela está querendo ir para uma festa, eu não quero que ela vá. Aí Deus está olhando e fala assim, ô mãe, eu tinha outro projeto. Eu ia fazer outra coisa, mas você me entregou e tomou de volta. Por que fazemos isso? Porque não somos tomados de toda a plenitude de Deus. Cabe em nós parte de Deus e a outra parte é a nossa sabedoria, o nosso conhecimento, a nossa maneira de fazer as coisas. E ele termina dizendo, ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Querido, vai estudar esse versículo. Como eu disse inicialmente, não estou fechando questão, um estudo sobre Efésios. Não estou fechando nada, estou conversando com você. Porque eu quero que você pense, quero que você estude, quero que Deus te revele coisas que não me revelou. Quero que você vá além. Quero que você vá além. Meu papel é instigar você. Não é te dar nada pronto, até porque eu nem tenho essa capacidade. Mas esse versículo diz, ora, àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele faz infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Como é que nós estamos deixando o poder de Deus operar em nossas vidas? A conta-gotas? De forma abundante? Do jeito dele ou do meu jeito? Nós estudamos aqui já Efésios 1, Efésios 2, estamos em Efésios 3. Esse é o manual para quem quer ser um guerreiro de oração, para quem quer fazer guerra espiritual, para quem quer libertar vidas. Amanhã, coloca Efésios 4 e eu espero que você estude muito e que Deus te abençoe poderosamente. Amo você.